Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, todos em paz? Espero que sim. Vamos iniciar a nossa live no segundo dia de reflexões no livro de Ruth. O livro de Ruth, que tem algumas informações bem curiosas e interessantes, como, por exemplo, a autoria. Não se sabe exatamente quem é o autor do livro de Ruth. Alguns acreditam que foi escrito entre o século X e o século V antes de Cristo, no período dos juízes. Já para a tradição judaica, o autor seria Samuel, mas não há provas contundentes dessa autoria. Mas para nós o que importa é a mensagem divina para o nosso tempo. A palavra de Deus é viva, eficaz, não volta vazia, e nesses 5 minutos nós iremos refletir, dando continuidade ao capítulo 5. Ao capítulo 1. Lembrando que Ruth tem 4 capítulos, é isso? São quatro atos nessa narrativa muito interessante e cheia de informações que alimentam a nossa fé, que provocam algumas reflexões para a nossa vida. Então, fazendo uma recapitulação, existia um homem chamado Elimeleque, ele e sua família moravam na terra de Israel, passaram por problemas de escassez de alimentos, então ele tem a ideia de ir para outra região, para outro país, ele vai para Moabe. Chegando lá, com seus 2 filhos e a esposa, depois de algum tempo, o Elimeleque morre. Os 2 filhos de Noemi, então, se casam com mulheres moabitas, e eles também morrem algum tempo depois. E, dessa forma, você imagina a tristeza no coração de Noemi. Agora, não bastava ela ter que lidar com a questão da viuvez, que era algo muito difícil para aquela época, até hoje é, obviamente, mas naquela época muito mais, e agora ela tem 2, digamos que, filhas, né, por casamento dos seus filhos, que estavam com ela, e a dificuldade seria muito maior. Ela ouve, então, que lá em Israel, Deus havia se lembrado do seu povo, estava dando novas oportunidades para aquele povo, então ela resolve se mudar para lá. E no meio do caminho ela vira para as 2 noras e diz: olha, eu não tenho mais condições de dar nenhum filho para vocês. Tem uma questão de tradição que eu não vou entrar no mérito aqui, mas a gente avança, então, nesse tópico, no versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Logo após esse comunicado de que Noemi achava melhor elas irem cuidar da vida delas, voltarem lá para a terra delas, ela diz o seguinte: será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com os meus filhos? Né? Ela está conjecturando aqui sobre futuros filhos. É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. O livro de Ruth fala sobre luto, perdas familiares, perdas emocionais, sobre essa sensação de abandono. E ontem eu finalizei essa live comentando que o diabo ele ataca nesse aspecto em várias situações da nossa vida e nós precisamos evangelizar a nossa mente, lembrar-nos a nós mesmos de que Deus nos ama, de que nós somos feitos à imagem do Criador, imagem e semelhança, e que temos a promessa de que ele virá buscar a sua igreja, e que nós precisamos viver com os olhos na eternidade. Existe uma cena no filme O Apóstolo Paulo que eu acho muito forte e para mim é muito reconfortante, aquela cena em que ele vai ser, né, apresentado como oferta de libação, para usar o termo aqui que o algoritmo não vai se escandalizar. Então, na hora que deitam, que colocam a cabeça dele ali naquele, parece que é um toco, né, onde vem o carrasco para fazer, né, ali a EZ, enfim, você já entendeu? Quando o carrasco baixa a lâmina, a tela do filme ali, né, fica preta, e quando volta, naquele segundo seguinte, quem aparece? Quem
quem está só aguardando a chegada do apóstolo Paulo. E para mim é emocionante aquela cena, e porque eu estou falando sobre isso, né? Por conta desse ensinamento do apóstolo Paulo, que diz que se a nossa esperança em Cristo estiver somente nessa terra, seremos os mais infelizes de todos os homens. Se eu não estou enganado, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Nossos olhos precisam estar no Senhor Jesus Cristo, na sua promessa. É claro que no livro de Ruth, aí pelo século 10 ou 5 antes de Cristo, eles não tinham a revelação que nós temos hoje, a revelação especial através do Senhor Jesus Cristo. Mas a mensagem de fé em Deus, de confiança em Deus, Ruth obviamente não tinha noção do que iria acontecer. É muito cômodo hoje para nós refletirmos sobre o restante, né, da história dela, mas a gente não sabia a reviravolta que Deus estava preparando, tanto para Noemi quanto para Ruth. Então, no versículo 14, diz assim: aí elas começaram a chorar alto, outra vez, então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Então, uma delas resolve voltar, seguir o conselho da Noemi, mas a Ruth, ela decide que iria ficar, iria acompanhá-la, e ela ainda diz assim, no versículo 16, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Existem vários ensinamentos aqui sobre lealdade, sobre o testemunho de Noemi também. Se Noemi não fosse uma mulher sábia, se Noemi não fosse uma mulher que acrescentasse na vida das noras, que soubesse conviver, que soubesse ser bênção, com certeza nenhuma das duas, né, iria ter esse primeiro ímpeto de avançarem com elas. Uma acabou voltando, talvez pela insistência de Noemi, mas Ruth resolveu continuar. E é muito bonita essa história. Eu vou encerrar por aqui, porque são 5 minutos apenas de reflexão, mas convido você a se inscrever aqui no nosso canal, também seguir a gente aqui no TikTok, tem o botãozinho aqui em cima para você seguir. O seu like é importante, o seu comentário é importante, e eu peço ao Senhor nosso Deus que Ele te abençoe, abençoe sua família, e nos vemos amanhã para mais 5 minutos com a palavra. Leia o livro de Ruth, são apenas 4 capítulos. Deus te abençoe e vamos dormir.